Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a participação de todos e todas que estão nesta noite aqui conosco. A ideia é trazer um pouquinho desse universo novo que está surgindo dentro de tecnologia, que é computação quântica e essas novas tecnologias quânticas. Vou me apresentar bem rápido aqui. Meu nome é Samuraí, eu sou doutora em física. Tenho pós-doutorado na parte de teoria da informação quântica e desde ali do início de 2000, final de 2016 que eu tenho trabalhado com informação quântica e tecnologias quânticas e mais recentemente liderando esse tema aqui, uma das grandes instituições financeiras aqui da América Latina, tá? Bem, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu compartilhar. Quando vocês estiverem vendo, por favor, me sinalizem. Ok? Maravilha. A ideia é trazer um pouquinho dessa provocação hoje aqui, desse mundo da computação quântica. O tema aqui da nossa palestra vai ser clássico ou quântico, as decisões que definirão o futuro da sua carreira e por que que a gente deve se preocupar com esse tema, por que que devemos nos preocupar com essa tecnologia que, apesar de ainda estar em desenvolvimento, promete ser bastante disruptiva. Bem, eu estou coordenadora pedagógica de dois cursos de extensão aqui do Lab Data FIA. No finalzinho eu vou estar falando um pouquinho mais deles aqui, mas eu queria começar aqui trazendo para vocês algo específico do ano de 2025. 2025 foi declarado ali pela ONU como o Ano Internacional da Ciência e Tecnologia Quântica, pelo reconhecimento do potencial que essa tecnologia tem para transformar, que essa área tem para transformar a tecnologia. Lá em 1925, nascia ali o conceito da física quântica, estudar ali o mundo atômico, subatômico. O objetivo era entender esse mundo microscópico. E agora, em 2025, a gente já tem inúmeras aplicações da computação quântica, perdão, da mecânica quântica, ela já está presente no nosso dia a dia, com aplicações ali. Eita, que meu mouse está falhando, com aplicações ali, que vai desde ali os relógios atômicos presentes nos GPS e outras tecnologias que eu vou estar mostrando um pouquinho mais aqui no próximo slide. Então, apesar da mecânica quântica ela ter tido ali a sua origem, né, os seus primeiros questionamentos e estudos e investigações em 1925, tecnologias quânticas já existem no nosso meio. Só que elas são chamadas de tecnologias quânticas 1.0, porque agora estão nascendo essas novas tecnologias que recebem o nome de 2.0. Então, o exemplo de tecnologias quânticas aqui de primeira geração, essas tecnologias que já existem, a ressonância magnética, que o princípio físico que ela explora ali é o spin dos núcleos atômicos, é aplicado ali, por exemplo, em medicina diagnóstica, neurociência, pesquisa clínica, na indústria farmacêutica. Temos também os lasers, que são utilizados na medicina e odontologia, telecomunicações, eletrônica de consumos, indústria da defesa e pesquisa, e temos ali o GPS, que, como a base dele, tem, por exemplo, a utilização dos relógios atômicos para poder corrigir ali o tempo. Bem, olhando para trás, eu acho que é super importante entender aqui de onde surgiu a ideia da computação quântica e que hoje é a base das tecnologias quânticas atuais. Essa ideia surgiu ali em 1980, não é uma coisa tão antiga assim, ali com o Feynman e alguns outros físicos, que eles tiveram a ideia, eles pensaram numa ideia de uma máquina que conseguisse se comportar como a natureza funciona. Hoje as nossas máquinas, elas tentam simular o comportamento da natureza. Os nossos computadores clássicos, eles não conseguem executar exatamente cálculos como a nossa natureza funciona, porque a nossa natureza ela funciona de maneira quântica. O que a gente vê no mundo macroscópico, na verdade, é um efeito é um efeito que vem ali dos fenômenos que acontecem no mundo microscópico. Então, foi pensado ali, se nós tivéssemos uma máquina que
se baseasse nesses fenômenos quânticos, nesses fenômenos ali do mundo microscópico, para poder conseguir explicar melhor o comportamento da natureza. E aí, em 1985, já começaram a se desenhar ali as primeiras propostas de computador quântico, com alguns algoritmos. Em 1994, por exemplo, foi proposto ali o algoritmo de Shor, em 1996 o de Grover, e se esses termos eles não forem claros para vocês, por favor, fiquem à vontade em fazer perguntas e no final a gente discute um pouquinho sobre isso. Mas esses algoritmos são algoritmos super famosos que hoje, por exemplo, são a base de muitas das potenciais aplicações que nós teremos com a computação quântica. Em 2011, a D-Wave anuncia o primeiro computador baseado em annealing, comercialmente ali relevante, né, para experimentos ao público. Então você vê que as coisas, as evoluções, elas são um pouco recentes. Em 2016, a IBM ela cria ali o seu primeiro computador quântico com 5 qubits. A gente vê hoje já a IBM com computadores quânticos de mais de 100 qubits. E o qubit eu vou já explicar para vocês o que ele é. Mas o ponto é que essa evolução, ela é uma evolução que ela está acontecendo rápido demais. Comparado com as outras tecnologias que têm se desenvolvido, essa tecnologia ela tem se desenvolvido muito mais rápido, e em parte é porque nós temos muito mais tecnologia avançada para conseguir avançar nesses conhecimentos, avançar nessas descobertas. Bem, é, passei já aqui por esses pontos. O que são, então, essas tecnologias quânticas 2.0? Essas tecnologias, diferente do que a gente viu ali, né, da ressonância magnética, dos lasers, elas são tecnologias que vão usar a mecânica quântica como base do seu funcionamento, mas elas vão introduzir agora um fator novo, que é o fator da informação. Como que eu trabalho com a informação dentro de um universo quântico? Então, nós teremos aqui um conjunto de novas tecnologias que estão surgindo. Dentre essas tecnologias, nós temos aqui um grupo delas que são os computadores físicos, né? São os hardwares. E aí temos várias empresas ali construindo a evolução, cada uma com uma ideia, com uma proposta desses hardwares. Temos de Wave, IonQ, IBM, Google, Intel, Microsoft, a própria AWS esse ano lançou o seu primeiro chip quântico. Então, nós temos ali um grupo de empresas que estão construindo essas máquinas que têm como base do seu funcionamento a mecânica quântica. Mas essa não é a única tecnologia. Nós temos aqui algo que é inerente do mundo quântico. O mundo quântico ele é nativamente probabilístico. Existe uma aleatoriedade no mundo quântico. E por causa dessa aleatoriedade nativa, nós podemos usar sistemas quânticos para gerar números aleatórios, verdadeiramente aleatórios. Hoje, as máquinas que nós temos, os computadores, eles não conseguem gerar números verdadeiramente aleatórios. Eles geram pseudo-aleatórios. Tanto que quem trabalha aqui com tecnologia, quem trabalha com simulação, com modelagem, vai perceber que quando a gente fixa a seed, o experimento ele é exatamente o mesmo, nada muda. Isso por quê? Porque a gente é capaz de controlar é, a origem daquela aleatoriedade, a gente consegue repetir o processo. No mundo quântico isso não é possível. A gente não consegue fixar uma seed ali no mundo quântico e reproduzir o experimento. Então ele é inerentemente probabilístico. E por causa disso, existe essa tecnologia que surge super vantajosa, que vai fortalecer, ajudar, por exemplo, a fortalecer sistemas de segurança, geração de chaves criptográficas. Então, é uma tecnologia bastante potencial e que já está pronta para uso. É algo super simples de ser construído. Já tem várias empresas ofertando. Aqui no próprio Brasil, temos universidades que trabalharam e construíram alguns protótipos desses geradores de números aleatórios quânticos. E a gente já consegue utilizar, a gente já consegue colocar ele, por exemplo, numa pipeline de segurança. Um outro ramo desse mundo das tecnologias quânticas vai ser é, a parte de software.
Eu tenho o hardware, como que eu agora construo softwares que são adaptados para esse tipo de hardware? E o software, ele independe aqui, ele vai além, né, de só pensar numa configuração de código ali. A gente precisa pensar em como que a gente resolve, de fato, o problema dentro do computador quântico. Apesar de parecer que essa etapa é trivial, essa é uma das etapas mais complexas desse novo mundo aqui das tecnologias quânticas. Os computadores quânticos, quando eu falei lá no início, eles foram pensados para resolver problemas da natureza. Mas os problemas que nós queremos resolver, na maioria das vezes, são problemas que não são problemas nativamente quânticos. Vou dar um exemplo aqui do meu universo, né? O problema de otimização de portfólio. O problema, por exemplo, de logística, né? Encontrar a melhor rota. Esses problemas, eles não são problemas nativamente quânticos, os dados deles são clássicos. A gente está falando de algo que está no nosso domínio, que foi gerado pelo homem e está no mundo macroscópico. Esse tipo de problema, ele, por não ser nativamente quântico, a gente tem um desafio de conseguir converter, traduzir isso de uma maneira que o computador quântico entenda, que ele consiga resolver de maneira mais eficiente, aí sim a gente conseguir dizer existe potencial e existe benefício de usar a computação quântica nesse contexto. Então, essa parte de software, de desenvolvimento de algoritmo, ela é extremamente complexa e tem muitas empresas e startups trabalhando aqui também nesse ramo. Outro ramo é a parte da comunicação quântica. A comunicação quântica é uma outra tecnologia super potencial e que o foco dela é usar as leis da física quântica para transmitir informação de maneira segura. A China, por exemplo, tem uma rede quântica em que existem lá entidades governamentais, universidades, startups, conectadas e experimentando esse tipo de conexão, uma conexão que garante a segurança na transmissão de informação. E por que esse ramo surgiu? Porque o computador quântico ele vem com um potencial muito grande de resolver problemas complexos, mas ele também vem como uma ameaça a sistemas de segurança. Então, existem alguns protocolos de criptografia que estão potencialmente ameaçados pela computação quântica, porque existem algoritmos quânticos que já foram propostos, que são capazes ali de quebrar, por exemplo, protocolos de criptografia como o RSA em um tempo que é um tempo preocupante, é um tempo na nossa escala real. É na escala de horas, na escala de dias, enquanto que os computadores atuais, com os melhores algoritmos conhecidos, classicamente hoje demorariam milhões de anos para conseguir quebrar esse protocolo. Então, a computação quântica traz um novo paradigma e por isso é preciso pensar em protocolos de criptografia que sejam seguros contra futuros ataques quânticos. Aí a gente entra nessa parte aqui de criptografia pós-quântica. Então, esse tipo de protocolo, ele não usa tecnologia quântica, mas ele aprende sobre a tecnologia para desenvolver um algoritmo clássico que seja robusto contra futuros ataques quânticos. Essa área aqui, ela também está bastante avançada, o NIST já, enfim, desenvolveu ali, né, criou uma competição e já declarou alguns algoritmos vencedores, e muitas empresas já estão começando a experimentar esses novos protocolos de criptografia. E o último bloco aqui é o bloco de sensores. Nós vamos focar hoje em computação quântica, mas eu queria trazer esse cenário geral aqui para mostrar para vocês que existe muito mais nesse universo das tecnologias quânticas 2.0 do que só a computação quântica. Geralmente nós falamos só da computação quântica, mas a computação quântica é só uma desses grandes potenciais aqui. Que está chegando com essa tecnologia, tá? E aí nós chegamos no último bloco, que é o bloco de sensores quânticos. E esse bloco ele é super interessante porque ele pega uma propriedade dos sistemas físicos que é a sensibilidade. Eles são muito sensíveis a variações do ambiente, variações de temperatura, e por causa dessa alta sensibilidade, nós conseguimos criar sensores muito mais sensíveis do que os sensores atuais.
Estudos, por exemplo, estão sendo feitos aqui para utilizar esses sensores para detecção de terremotos. E dado que eles conseguem perceber essas mudanças com muito mais sensibilidade, a gente consegue ter uma ação preventiva muito mais rápida do que quando a gente usa os sensores atuais. Então, tem muitas aplicações aqui na parte de agro, olhando ali para clima, olhando para esses desastres ali, né, ecológicos, enfim, tem bastante potencial de aplicação também. Bem, deixa eu passar. Eita, ok. E aí agora vamos entender a diferença entre esse mundo clássico e esse mundo quântico aqui. De maneira bem simples, quando a gente está falando de tecnologias quânticas 2.0, a gente geralmente está falando do conceito de qubit. E o qubit, ele é a unidade básica da informação e da computação quântica. Ele é o análogo ao nosso bit do mundo clássico. O nosso bit do mundo clássico, que é é a linguagem, né? A linguagem binária é a linguagem que a máquina entende, é a linguagem que os nossos computadores entendem. Não importa que tipo de informação que você coloca dentro do computador, se é vídeo, áudio, texto, imagem, não importa, essa informação ela vai ser processada como uma sequência de zeros e uns, como uma sequência binária. E aí a gente pode pensar o nosso bit como sendo um interruptor. Ou ele está ligado ou ele está desligado. No nosso computador clássico, isso é equivalente a deixar ou não deixar passar corrente ali no transistor. Então, passou do corrente, o bit é 1, não passou corrente, o bit é 0. E a gente pode ainda entender isso como sendo uma moeda, né? A moeda ou está em cara ou está em coroa, mas eu faço essa mudança de cara para coroa manualmente. Ou ela está em cara, ou ela está em coroa. A moeda nunca está em movimento, tá? Então, esse é o nosso mundo clássico, o mundo dos bits, onde a gente processa a informação, faz operações com a informação. Toda essa informação é codificada como essa sequência binária. Quando a gente vai para o mundo quântico, a gente processa a informação de uma maneira semelhante. Nós usamos os qubits, esses bits quânticos, para processar e manipular esses dados. A diferença é que agora o qubit, ele é um estado quântico. Esse estado quântico ele pode ser representado por uma partícula, como por exemplo um fóton, um elétron e a direção do spin do elétron, o fóton e a sua polarização. Enfim, é uma entidade física ali associada a essas propriedades desse sistema microscópico. E qual a diferença agora do bit para o qubit do ponto de vista de como que a gente processa a imagem? No mundo clássico, eu tenho um interruptor. No mundo quântico, eu tenho como se fosse um botão de volume. E esse botão de volume ele vai me dizer se eu estou mais próximo do zero, que é o botão completamente desligado, ou se eu estou mais próximo do um, que seria o botão do seu volume máximo. E por que que isso muda completamente o jogo? Porque agora esse botão, na verdade, ele está me dando a probabilidade de eu estar mais próximo do estado zero e a probabilidade de eu estar mais próximo do estado um. Isso daqui também pode ser pensado como sendo a nossa moedinha. Eu poderia ter a moeda aqui girando. Enquanto a moeda está girando, se a moeda ela é uma moeda fair, se ela é uma moeda justa, significa que eu tenho 50% de chance de obter o resultado cara e 50% de chance de obter o resultado coroa, mas eu não sei com exatidão qual é o resultado que eu vou obter. Então, esse botão de volume, ele vai controlar essa probabilidade. Então, é como se eu estivesse pegando agora a minha moedinha e eu digo, eu quero que seja 90% de chance de medir cara e 10% de medir coroa. E aí eu controlo essa probabilidade, então eu tenho total controle sobre essa moeda. Mas no fim, o que eu vou extrair desse resultado é o resultado de cara ou de coroa. Mas o que eu controlo no computador quântico, o que eu manipulo no computador quântico, é a probabilidade com que esse resultado vai aparecer. Então, no mundo quântico, dentro do computador quântico, a moedinha ela está girando. E eu estou controlando a probabilidade com que eu vou medir essa moeda com esse botão aqui de controle de probabilidade. Mas quando eu vou extrair o resultado do computador quântico para o mundo clássico, ele vem como um bit, ou vai vir 0 ou vai vir 1.
E porque esse resultado ele é probabilístico, quando a gente está fazendo experimentos no computador quântico, na verdade a gente está fazendo experimentos estatísticos. Então eu tenho que executar várias vezes aquele algoritmo quântico para tirar um histograma de probabilidade e ali eu consegui entender qual vai ser o resultado mais provável da minha resposta correta. Bem, se você ficou curioso por causa desse fenômeno que existe no computador quântico e ainda não está entendendo direito, eu diria que é um excelente motivo para você começar a se aprofundar mais no mundo da computação quântica e entender esses desafios que é trabalhar com computação quântica, dado o grande potencial que essa tecnologia pode trazer para a gente. Tá? O que é um computador quântico na prática? O computador quântico ele vai ser uma unidade de processamento. Ele pode ser uma. Nós temos aqui como unidade de processamento a CPU, a GPU, TPU, DPU e nós teremos a QPU. A CPU é o que todo mundo usa, o que todo mundo tem nos computadores mais tradicionais, nos computadores normais, é uma CPU. Então, ela serve para o processamento do dia a dia. E desculpa que tem um typo aqui na minha apresentação que eu só vi agora. Então, a CPU ela é a unidade de processamento central, e ela não é para gráficos. A GPU ela já é mais focada em gráficos, em cálculos de matrizes, a TPU é para tensores, DPU para dados e a QPU, que é essa unidade de processamento quântica, é o que a gente vai descobrir para que ela vai servir. Então, qual é o cenário ideal para usar a QPU? E daqui você já consegue enxergar que a computação quântica ela não vai substituir a computação clássica. Ela, na verdade, vai entrar como uma lista de um novo recurso computacional e vai ser utilizado para um propósito específico, para desafios e problemas específicos. Hoje nós temos aqui uma gama gigante de empresas que estão construindo esses hardwares com diferentes arquiteturas. Nós temos hardwares que são supercondutores, de qubits supercondutores, de íons aprisionados, átomos neutros, qubits fotônicos, qubits topológicos, que é a proposta ali da Microsoft, e qubits de spin, que é a da Intel. Os supercondutores aqui são propostas da IBM, Google, D-Wave, AWS, mas enfim, nós temos todas essas propostas. E qual que vai ser a proposta ganhadora? Talvez todas. Talvez algumas dessas propostas sejam mais adequadas para algum tipo de problema. O fato é que nós não temos ainda essa resposta, se nós teremos uma proposta única ou várias dessas propostas existindo com potencial de aplicabilidade ali em diferentes cenários com diferentes potenciais. Tá? Por que que a computação quântica ela é complexa, Samurai? Como que você prova isso? Olha só que resultado curioso. Para simular o comportamento quântico em computadores convencionais, para simular, por exemplo, um computador quântico de 40 qubits, a quantidade de memória que é exigida é 130 GB. Se eu aumento só um qubit, essa memória ela dobra, ela vai para 260 gigabytes. Então, à medida que eu vou aumentando o número de qubits, a quantidade de recursos clássicos que eu preciso aumenta exponencialmente. Aumenta muito. Então, isso já mostra para a gente que vai ter um limite em que a gente consegue simular o comportamento quântico nessas máquinas atuais, tá? Eu vou respondendo algumas perguntas que eu estou vendo aqui, tá? No chat. Samurai, você entende que simuladores podem contribuir grandes organizações nessa jornada de tomada de decisão? Se os simuladores eles são importantes para essa jornada, eu não tenho dúvida de que eles são, tá? No entanto, eles têm uma limitação. A gente não vai conseguir simular indefinidamente. Existe um limite que a gente consegue simular. E esse é o grande problema, porque para que a gente consiga provar o potencial real da computação quântica em problemas comercialmente relevantes, a gente tem que sair do espaço da simulação. A gente tem que entrar no espaço dessa aplicação prática. Nós temos que ter computadores quânticos robustos e maduros para isso.
Outra pergunta aqui. Hoje no Brasil, temos empresas trabalhando com computação quântica? Caso sim, quais seriam as áreas de atuação? Hoje nós temos várias empresas, hoje nos bancos existem inúmeras iniciativas já de grupos explorando computação quântica no contexto de finanças. No Hospital Albert Einstein, eles estavam inclusive abrindo vagas ali para contratação de profissionais para explorar a computação quântica no contexto ali é, do setor médico, no setor de logística, enfim. Petrobras também estava explorando, não sei se tem uma equipe dedicada, mas tinham projetos ali. Dentro do governo, né, nós temos iniciativas explorando ali tanto desenvolvimento de hardware para que nós tenhamos tecnologia, como também no setor de segurança. Então, assim, hoje tá, no Brasil, acho que a gente está um pouco atrasado em relação ao mundo, mas nós já temos inúmeras empresas explorando o potencial dessa tecnologia, tá? Bem, um outro experimento aqui que foi feito foi na própria AWS. Eles utilizaram aqui um recurso de 147 mil cores para conseguir simular 44 qubits. Eles usaram mais de 4.000 instâncias. E olha a quantidade de memória que eles precisaram só para simular 44 qubits. 562 mil, quase 563 mil gigas. É muito dado, é um número gigante. Então, daqui a gente já vê que a computação quântica vai permitir que a gente acesse um espaço aqui, uma capacidade computacional que hoje nós não conseguimos com os hardwares atuais. Um outro experimento foi feito pela NVIDIA. Utilizando ali as GPUs, eles conseguiram simular 1.688 qubits. Obviamente que aqui num cenário específico, eu não estou falando de uma aplicação, era simplesmente construir o estado quântico desses 1.688 qubits. Então, se a gente fosse tentar fazer uma aplicação, isso seria bem menor e o tempo para extrair essa informação seria absurdo, mas eles usaram 896 GPUs da mais bam existente atualmente para conseguir fazer essa simulação. Então, olha a quantidade de recurso que é consumido classicamente para representar o comportamento quântico. É realmente um número gigante. Então, os computadores quânticos eles vão sim transformar a maneira como a gente faz cálculos complexos nos computadores e nas máquinas atuais. Bem, para quem nunca viu um computador quântico, nós temos aqui um computador. Esse daqui é um da IBM, uma versão antiga. Essa foto é bem antiga. E aqui a gente consegue ver que ele parece um lustre, mas na verdade o computador quântico ele fica lá na base, ele é um quadradinho apenas, um chip. Toda essa estrutura aqui, ela é uma estrutura criogênica, é uma estrutura para que a temperatura desse chip fique próximo a 0 Kelvin, uma temperatura muito baixa, porque como esses computadores quânticos, esses chips quânticos são muito sensíveis a variações do ambiente, a gente precisa controlar a interação com o ambiente baixando a temperatura. E aqui do lado tem o exemplo do chip quântico, onde esses quadrados aqui que estão numerados seriam aqui os nossos qubits dentro desse chip. Bem, surgiu mais uma pergunta aqui, como faz para participar das pesquisas quânticas no Brasil? Hoje tem diversas iniciativas, muitas delas estão dentro das universidades. Eu acho que o primeiro passo é começar a se conectar com essas comunidades, entender onde tem as oportunidades. Mas as universidades hoje eu diria que é uma grande porta de entrada para essas pesquisas, tá? Nas empresas isso é um pouco mais fechado, não é tão divulgado. E aqui eu acho que é muito mais difícil de mapear ainda essas oportunidades. Bem, existem diversos computadores, como eu falei. Uma proposta que surgiu um tempo atrás, e sempre surgem novas propostas, foi uma de diamantes sintéticos. Os qubits, eles eram baseados ali em diamantes sintéticos. Apesar de ter dado um super boom, isso daqui vai funcionar a temperatura ambiente e vai miniaturizar, acabou que a gente não teve tanto avanço. Então, assim, novas ideias estão sempre surgindo. É uma área que realmente está ainda no ramo da pesquisa,
e desenvolvimento, e novas propostas de computadores quânticos ainda vão surgir. Então, tem muito avanço ainda a ser feito pela frente. Outra proposta aqui que tem sido muito explorada é a de qubits fotônicos, computadores baseados em fótons. Qual o desafio desse tipo de arquitetura? É o tamanho. A máquina ela é um laboratório de ótica. Então, é muito difícil você conseguir dar escala para esse tipo de máquina, e aí muitos estudos precisam ser feitos para entender como que a gente agora trabalha com esse recurso, mas miniaturizando esse hardware para que a gente consiga realmente ganhar escala de aplicação. Mas é uma proposta também que ainda está bastante ativa e sendo explorada. E qual a vantagem desse tipo de hardware? Funciona a temperatura ambiente. Tá? Investimento em computação quântica, como que está isso no mundo? Ah, é uma coisa que está ainda em desenvolvimento. Será que realmente tem alguém interessado? Será que tem mercado para isso? Será que tem espaço realmente para profissionais que queiram se aprofundar e se desenvolver nessa tecnologia? Aqui eu trago um número absurdo de grande. Nós vemos já cerca de 55, quase 56 bilhões de dólares investidos em tecnologias quânticas, em iniciativas de tecnologias quânticas no mundo. Hoje, aqui, quem lidera esse investimento é a China. No Brasil, a gente está com cerca de 16 milhões de dólares aqui investidos ali com algumas iniciativas da Embrapi, por exemplo, que dá cerca de 90 milhões aqui no Brasil, mas isso não está sendo contabilizado os investimentos por instituições privadas. Aqui é só por instituições governamentais e investimento público declarado. Então, no Brasil, nós temos com certeza um número maior, mas ele ainda não está sendo contabilizado porque as empresas que estão investindo não divulgam esses valores. Mas o que eu quero mostrar com esse mapa aqui é que existe muita oportunidade. É um mercado que está crescendo, está começando, e o profissional que se desenvolver, que investir nesse conhecimento, vai ser um profissional diferenciado. Aqui tem um outro gráfico para mostrar o investimento que está sendo feito nesses diferentes tipos de hardware. Existe um investimento massivo, então, para quem quer trabalhar realmente como engenheiro ali, construindo essas máquinas, ajudando a construir realmente o hardware que vai transformar e trazer aqui soluções é, com poder de processamento absurdas, né, nunca vista antes, existe aqui um potencial grande de investimento. Esses números aqui, eles são em milhões, então a gente vê aqui que para computadores ali baseados em fótons, nós temos aqui cerca de 1.300.000, nós temos aqui quase 3 milhões na parte de supercondutores, enfim, é um mercado realmente que está crescendo muito. Você vê que as big techs, elas estão, na maioria delas aqui, investindo na parte de supercondutores, mas nós temos outras empresas aqui, big techs também investindo em algumas outras tecnologias. Então, para quem está no mundo da engenharia, tem espaço também para trabalhar nessas grandes empresas. Talento é uma coisa hoje que está escassa e você escuta isso no mundo todo, não só em relação ao Brasil, mas no mundo todo hoje a procura por talentos capacitados para trabalhar com computação quântica, seja no desenvolvimento de funções de aplicação, seja na construção da tecnologia, tá difícil, tá? É um talento escasso e que está sendo muito valorizado no mercado. A corrida continua. Eu trouxe para vocês aqui algumas notícias recentes. Ano passado, a empresa Google lançou ali o chip quântico dele chamado Willow, que resolveu um problema em 5 minutos, que hoje levaria mais de 10 septilhões de anos para ser resolvido. Apesar desse problema que foi mostrado ali no experimento, ele não ter relevância para problemas comerciais, porque ele é um problema ali mais numérico, sem aplicação direta, mas isso mostra a capacidade, o poder de processamento dessas máquinas quânticas. Então, realmente, aqui é esperado que a gente vai conseguir ter grandes impactos ao utilizar computação quântica para ajudar a resolver problemas complexos. A Amazon também anunciou nesse ano seu próprio chip quântico. A Amazon estava ali escondidinha, várias big techs já estavam trabalhando e explorando e divulgando.
as suas propostas, os seus hardwares, permitindo que as pessoas experimentassem também. A Amazon não. E esse ano, para surpresa de muita gente, eles lançaram, e eu acredito que logo em breve a gente vai ter notícias de um avanço grande no desenvolvimento dessa tecnologia. A Microsoft também apresentou esse ano o chip quântico deles ali, baseado numa nova tecnologia chamada de qubits topológicos. Ainda não temos possibilidade de experimentar essa solução, mas está todo mundo na expectativa aqui para ver também o que vai acontecer com esse novo rádio. E a IBM já vem há bastante tempo explorando e divulgando, permitindo acesso, inclusive acesso gratuito para pessoas que têm interesse em testar e experimentar essa tecnologia. No site da IBM é possível fazer um cadastro gratuito e utilizar 10 minutos por mês ali esse hardware quântico para poder aprender, testar, experimentar. É bem legal para ter contato com essa tecnologia. E por que se preparar agora? Né? Por que a gente deveria se preparar agora? Por que é tão importante se preparar agora? Que tem a ver com a pergunta da palestra que a gente colocou, né? Clássico ou quântico? A decisão que vai moldar aqui o futuro da tua carreira e da sua empresa. Existe uma estratégia que a gente precisa estar sempre preparado para a disrupção do futuro. Não dá para começar a usar a tecnologia depois que está todo mundo já usando. A gente precisa dominar e entender essa tecnologia antes, para que quando ela estiver pronta e madura para uso, a gente já consiga alavancar os nossos resultados por meio do uso dessa tecnologia. Aqui tem um quadro de áreas potenciais aqui de aplicação da computação quântica. Quanto mais escuro o azul, significa que maior vai ser o impacto, o maior vai ser o valor de impacto gerado nas aplicações. Você vê que ciências da vida que tem bastante expectativa de que a computação quântica realmente vai trazer algo disruptivo, seja na descoberta de novos medicamentos, fármacos, enfim. No setor financeiro também, um impacto bastante relevante, na parte de logística, quando a gente fala de otimização e busca, mas, de maneira geral, a gente tem algum impacto da computação quântica espalhada em todos os setores. Tá? Então, realmente é uma tecnologia que vai vir para transformar a nossa sociedade. Aqui tem uma lista de potencial de aplicação. Dentro do setor de inteligência artificial, por exemplo, existe aqui estudos do potencial da computação quântica, algoritmos quânticos acelerarem o treinamento de modelos, novo potencial com algoritmos de classificação para dados de alta dimensionalidade. Temos aqui a parte de geração de dados sintéticos, a parte de reforço quântico para agentes em ambientes complexos, que é o Quantum Reinforcement Learning. Dentro aqui de finanças, a parte de otimização de portfólio, precificação de derivativos, detecção de fraude, gerenciamento de risco. Dentro de química computacional, a simulação de moléculas complexas, descoberta de novos medicamentos, modelagem precisa de reações químicas, previsão de propriedades físico-químicas com alguns algoritmos quânticos como VQE e QPE. Na parte de logística, cadeia, suprimentos e transportes, otimização de rotas, planejamento de carga de produção, agendamento dinâmico em redes complexas de transporte ou manufatura, design de supply chains resilientes. Aqui são apenas alguns exemplos, eu não trouxe todos os possíveis, mas para mostrar que a expectativa ela é ampla e que a computação quântica realmente ela vai ter um potencial aqui de impacto em vários setores da nossa sociedade. Bem, e por onde eu começo? E eu queria finalizar aqui para abrir para perguntas, e fiquem à vontade em abrir o microfone também, ou colocar no chat aqui. Nós estamos aqui lançando 2 cursos. Um curso voltado para executivos, e o foco vai ser muito mais aqui estratégico, olhando para como que a computação quântica ela entra dentro da estratégia da sua empresa, como que você se prepara para esse futuro, como você mapeia perfil de profissionais. Então, aqui tem uma gama de tópicos aqui que nós vamos explorar. O curso ele tem duração de 9 horas, vai ser completamente remoto.
mas tem um potencial grande aqui de ser transformador para ajudar na estratégia da tua empresa. E tem um outro curso aqui que ele é muito mais voltado para profissionais de dados, onde aqui a gente vai estar realmente desenvolvendo mais o mão na massa na computação quântica, aprendendo a matemática básica da computação quântica, alguns circuitos quânticos ali básicos que a gente precisa para poder evoluir nesse conhecimento. Vamos explorar aqui alguns macrotemas como a parte de otimização quântica, a parte de machine learning quântico, um pouco sobre correções de erros, enfim. E explorar um pouquinho também da parte de mercado de trabalhos e avanços recentes, tá? Então, finalizo aqui e me coloco à disposição agora para perguntas, dúvidas. Fiquem à vontade aqui em bater esse papo com a gente. Deixa eu ver se eu acho o chat aqui. Fiquem à vontade, podem abrir o microfone também. Eu não sei se está permitida a abertura do microfone para vocês. Se não tiver, por favor, sinalizem. E aí, Samurai, tudo bem? Prazer, Tudo obrigado pela bem, prazer. apresentação. A gente já falou, enfim, relativamente por alto sobre alguns temas, principalmente esse conectado à computação quântica. Eu enviei aquela pergunta sobre os simuladores por um motivo, né? Hum, São investimentos novos, são investimentos grandes, né? Assim, de grandes volumes financeiros. E entendo que o mercado, principalmente o mercado nacional, ainda vem especulando muito sobre esse tipo de tecnologia e são poucos profissionais, uhum, pelo menos que eu tenho conhecimento, com o seu gabarito, né, com o acúmulo de informações que você está trazendo para o mercado. E aí eu fiz essa pergunta direcionada nesse sentido, justamente para entender se você tem visto esse tipo de movimento da indústria, procurando simuladores para poder tentar auxiliar num processo de, opa, vamos acumular alguma inteligência, vamos aprender a mexer com isso primeiro, antes de fazer um investimento uhum. no equipamento desse, né? Com um investimento alto desse, apesar das limitações, como você mesmo mencionou, assim que você leu meu comentário, ou você acha que ainda não faz sentido ou algo que está distante da realidade, ou, enfim, existem outros modelos para poder auxiliar esse processo de tomada de decisão. Obrigado mais uma vez pela Excelente. apresentação, viu? Que isso, obrigada a você pela pergunta e excelente pergunta. Eu vou responder, acho que em duas partes aqui, em duas etapas. Aham, E eu vou falar agora, eu vou dar a minha opinião pessoal. claro, por favor. Eu não acho que ninguém, nenhuma empresa que começa agora já deveria investir, por exemplo, na tecnologia. Legal. Existe a possibilidade de você experimentar computação quântica e entender computação quântica, que essa é uma etapa, é uma fase básica que a gente precisa no seu computador. Uhum, Porque o que é a computação quântica na prática? Por trás, né, desse mundo da física quântica, a computação quântica nada mais vai ser do que um problema de álgebra linear, é um problema matricial. Então, eu uhum, estou falando de uma conta que a gente já sabe fazer no computador. tá bom. Se eu quisesse, por exemplo, simular um comportamento quântico com NumPy, que é uma biblioteca de Python, eu conseguiria fazer isso. É possível fazer isso. Só que isso vai ter um limite. Então, eu quero começar aprendendo sobre isso, eu quero começar fazendo alguns experimentos. Então, isso a gente consegue fazer até sem investir em grandes simuladores, em grandes Tá. recursos. Uhum, E eu aconselho a toda e qualquer empresa que quer começar a investir muito mais no capital intelectual, uhum, trazer profissionais com essa expertise, né, investir em desenvolvimento para que essas pessoas consigam entender como que esses modelos eles funcionam, como que esses legal. algoritmos funcionam, mas testando nas máquinas que nós temos no dia a dia. E dá para testar. O Tá. problema é quando vai chegar um limite. Eu quero fazer um experimento um pouco maior. Eu quero, por exemplo, ir para um cenário onde eu tenho 40 variáveis. Já vai ser mais difícil você conseguir simular isso no seu Entendi. computador. 40 Uhum, qubits, quando eu falo variáveis, é qubits, né? Ali uhum, não dá mais numa máquina normal. Então você já vai ter que subir isso daí ou ter acesso a algum simulador específico. E aí tá. tem a fase 2. A fase 2 eu já estou dominando muito bem os algoritmos, eu já estou entendendo como que ele que simula, a gente já testou aqui alguns recursos a mais para poder experimentar uma Uhum, simulação numa escala maior. Agora, como que isso funciona dentro de um hardware real? legal. Será que ele executa do mesmo jeito? Quais são as mudanças que existem
quando eu vou para o hardware real. E aí, esse aprendizado, realmente, você precisa da máquina para poder entender que lá as coisas vão ser ainda mais diferentes Uhum, uhum. do que quando você está no simulador, porque tem uns efeitos que você não controla pela natureza dos hardwares hoje. Tá? Maravilha. Tá bom. Obrigado pela resposta, viu? Obrigado mais uma vez pela apresentação e por compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco. Nada, que isso, eu que agradeço. Bem, eu vou puxar uma do chat aqui, e se alguém tiver pergunta, também fica à vontade em abrir o microfone posteriormente. No curso técnico, terá a possibilidade de fazer laboratório? Sim, nós faremos o laboratório. Nós vamos usar aqui nós não disponibilizaremos o recurso via, né, aqui a instituição, via o Lab Data do computador quântico, mas nós podemos utilizar o recurso gratuito que a IBM oferece a qualquer pessoa para que a gente possa fazer testes e experimentos ali no próprio hardware da IBM. Vamos ter laboratórios no próprio computador, simulação, vamos ter códigos, vamos entrar no detalhe ali no passo a passo de alguns algoritmos. É, E depois nós vamos fazer alguns testes e experimentos em hardware quântico também, tá? Bem, aqui tem uma outra pergunta do Paulo Reis, que é: mesmo o uso de IA fica um pouco aquém para a indústria, mesmo no gráfico que você mostrou, em algum slide, a aplicação fica praticamente em último plano. Você acha que para as indústrias teremos um bom uso da computação quântica? Essa é a pergunta de milhões, tá? É, Pensa assim, o que que a gente sabia que conseguia fazer com o IA há 5 anos atrás? A gente não tinha conhecimento de tudo que a gente podia fazer com o IA, todas as novas aplicações que estão surgindo hoje, até que a gente conseguiu construir um modelo robusto, suficiente, grande, escalável, né? Nasceu ali o ChatGPT e de repente as ideias e as possibilidades elas surgiram aos montes, coisas que a gente nunca imaginou poder fazer. Hoje a gente consegue fazer porque a gente tem uma tecnologia pronta para que a gente consiga testar, experimentar e ir além. A computação quântica ela está num estágio em que a gente tem muitas ideias, mas a gente não consegue testar essas ideias, porque a gente ainda não tem escala dos hardwares, a tecnologia ela ainda não está madura. Então, a resposta simples, eu acho que para essa pergunta vão ter coisas que a gente imagina que vai dar certo e provavelmente não vão dar certo, e vão ter coisas que a gente nem imaginou e vão aparecer com um potencial transformador gigante. Tem muita coisa que a gente vai descobrir ainda, maneiras diferentes de onde usar a computação quântica e como torná-la disruptiva. E existem vários estudos recentes mostrando, né? E aí eu estou trazendo mais estudos do ponto de vista de pesquisa, artigos científicos, de pesquisadores que estão vendo sim o potencial ganho da computação quântica junto com o IA, tanto no sentido da computação quântica ela acelerar, por exemplo, treinamentos de LLM, como o contrário, como que eu uso agora esses novos modelos generativos para acelerar a descoberta de novos algoritmos quânticos. Como que eu treino modelos especializados agora para aprender os fundamentos e o comportamento da computação quântica e ajudar a acelerar a descoberta de aplicações e de algoritmos potenciais. Então, é uma área super nova, muito quente, e a única coisa que eu posso dizer aqui é que não dá para esperar, não dá para esperar parado. A gente tem que esperar em movimento, estudando e se capacitando. Pode falar, Daniel. Em primeiro lugar, boa noite. Prazer, Boa Samurai, noite. falar com você. É realmente muito boa a sua palestra, parabéns, viu? É, eu sou o Daniel Marcos, né? Sou do canal Computação Quântica Brasil, lá do Telegram, onde a gente tenta divulgar conhecimento, né? Assim, eu não tenho formação em física, mas sou um entusiasta da tecnologia, sou da computação, e a gente divulga bastante coisa, artigos, vídeos e tal, né? Para tentar distribuir esse conhecimento. É sobre isso que eu Perfeito. queria perguntar para você. Como que você vê a questão do aprendizado, da divulgação do conhecimento no nosso país, no Brasil, né? Eu vi, inclusive, que você falou, né, sobre uma especialização, né? Aliás, uma extensão, né, no curso que você está divulgando, Uhum, né? É excelente. perfeito. Eu fiz uma pela STCamp, né? Mas, assim, parece que ainda está
devagar, tá aos passos de tartaruga, né, no Brasil. E assim, muitos lugares as pessoas nem conhecem nada sobre isso. Por exemplo, eu moro em Brasília e eu não vejo esse movimento aqui, eu não vejo divulgação nenhuma sobre isso. Eu tento entrar nas universidades, o pessoal não quer saber, não, acha que não é importante, não sei. Como que você vê isso Sim. no nosso país? Como que você está vendo a oferta de cursos, extensão, pós-graduação? No canal o pessoal pergunta muito isso, né? Por onde eu começo? Onde que eu vejo? Onde que eu me inscrevo? E a gente tenta ajudar de alguma forma, né? Tem o Senai Cimatec, a Uhum. Estecamp da Unicamp, mas ainda são muito poucos, né? Aí eu queria a sua opinião sobre isso. Perfeito. Muito obrigado. Excelente pergunta e obrigado por ter perguntado. E eu acho que assim, a gente. E parabéns pela iniciativa. Eu acho que assim é super importante, a gente precisa de mais iniciativas dessas. Eu lembro que quando eu comecei nesse a despertar um pouco mais o tema de computação quântica na indústria, né, para o mundo corporativo. Eu acho que eu era uma das poucas, se não a única, que falava sobre isso aqui no Brasil, né? Pelo menos assim, de maneira mais proativa. E eu comecei fazendo divulgação de temas ou explicando alguns artigos mais acadêmicos, algumas notícias, sempre combatendo o hype, que eu acho que isso é super importante. A gente precisa ter a consciência do que realmente é fato e do que é ali uma notícia que foi enviesada e não traz uma realidade ali sobre o desenvolvimento da tecnologia. E que tá cheio hoje, né? Cheio de hype, cheio de Tá coisa, né? muito, É, exato. E aí, com isso, a comunidade foi começando a se movimentar, alguns professores começaram também a se movimentar. Eu tenho contato inclusive, com o pessoal da Unicamp, com o pessoal do Senai Cimatec, também conheço toda essa turma que está fazendo esse trabalho excelente também ali de divulgação de conhecimento. E a gente precisa fazer mais isso. Eu acho que talvez eu diria que no Brasil falta ainda uma grande comunidade. A gente tem comunidade de Java, a gente tem comunidade de Python, e são comunidades grandes. Eu acho que a gente precisa construir essa comunidade mesmo ali, onde todo mundo troca conhecimento, onde a gente sim. batalha para fazer eventos. Então, eu acho que ter pessoas ali se movimentando para construir essa grande comunidade vai ajudar com que a gente alavanque esse conhecimento. Mas você tem razão, a gente ainda fala pouco. No Brasil, a gente ainda não tem um espaço tão aberto, não são todas as universidades que têm, por exemplo, esse tema como um tópico de pesquisa lá. E dentro dessas universidades é ainda mais difícil você conseguir falar sobre. São poucas universidades no Brasil que realmente têm pesquisadores olhando para esse tema de tecnologias quânticas. Dá É para verdade. contar nos dedos. É verdade, é verdade. Muito obrigado, viu? E se você quiser seguir a gente lá também, participar, nós temos duas Ótimo. mulheres assim top demais, Ana Paula Appel, a Bruna, Perfeito. o Luiz, né, do Venturos tá lá com a gente também. Então, se você quiser também dar essa forcinha lá, estamos juntos. Ótimo, conta Muito comigo. obrigado. Pode contar comigo. Maravilha. Temos mais alguma pergunta? Não sei, deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Temos 2 minutinhos, dá para uma última pergunta aqui. Boa noite, Samurai. Tá me escutando? Aqui é o César, tudo bem? Estou te ouvindo, tudo bem. Ah, jogo rápido para em 2 minutos. A minha percepção, trabalho com dados, além do benefício da velocidade aí, né, de conseguir os resultados, me parece que está muito na mão ainda do recurso humano entender tudo isso aí, potencializar. É mais ou menos por aí. O treinamento humano potencializará muito mais a velocidade e a qualidade da decisão que a computação quântica pode aportar para o negócio. Exato. Esse é um dos grandes desafios hoje, é a carência desses profissionais com esse conhecimento especializado para poder alavancar, desbloquear, eu diria, esse potencial da computação quântica nos negócios.
Tá? Hoje, ou o profissional ele é muito acadêmico e teórico e ele não consegue. Eu estava até brincando numa conversa que eu estava tendo ontem com alguns professores de algumas universidades. Na universidade, geralmente, a gente vai, começa de uma pergunta aqui e vai lá para o fundo. E a gente vai no fundo, no profundo, para tentar chegar naquele porquê, e a gente não consegue voltar esse porquê para uma aplicação, algo potencial para a sociedade. A gente acaba numa frase, um dia alguém descobre para que serve. Então, na academia, a gente geralmente faz esse processo. E quando a gente está no ambiente ali mais de negócio, né, eu tenho problemas reais, eu tenho que partir do problema que eu quero resolver. E partindo desse problema, a gente vai voltando, olhando para a tecnologia, olhando para a teoria e entendendo profundamente como que essa tecnologia vai ajudar a resolver esse problema de maneira mais eficiente. Então, é esse caminho que a gente está buscando aqui desenvolver nos profissionais. É olhar para problemas reais, mas buscar a informação de como resolver isso dentro dessa tecnologia e desbloquear o potencial dela para o negócio. Valeu, obrigado. Nada. Maravilha, turma. Super obrigada aqui pelo tempo de vocês. Foi ótimo esse momento. Me coloco à disposição. Sou super acessível no LinkedIn também. Se quiserem me buscar por lá, fazer alguma pergunta também. Só tem eu no LinkedIn. Você vai procurar lá Samurai Brito, você me encontra. E quero convidá-los a se capacitar, mesmo que não seja aqui com a gente, não seja nesse momento, mas busquem realmente conhecer mais sobre esse mundo, ler mais e buscar fontes seguras sobre o tema de computação quântica para que a gente consiga alavancar mais esse tema aqui no Brasil. Muito obrigada.